amigos, eu sou o Eduardo Felipe e hoje eu estou trazendo aqui para vocês, Planet, lançamento da Paper Games. Eu vou falar aqui um pouquinho do jogo, vou ensinar a jogar e vou dar minhas opiniões sobre o jogo. Mas rapidinho, olha, a qualidade do jogo tá muito boa, cara. A gente tem aqui, ó, o núcleozinho do planeta, o planetinho aqui montado, ó. A qualidade do jogo tá muito boa, tá com aquele acabamento brilhante da Paper, peça imantada, ó. Tu vai prender no teu planeta e não vai cair. Umas cartinhas bem maneiras, qualidade muito boa das cartas, as ilustrações bem legais. Tem aqui um panda, pinguim, a lhama, outro jogo aí da Paper também muito bom. Cara, o jogo tá muito maneiro, as cartas de objetivo. E quero chamar a atenção aqui também, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, o insert do jogo. Olha só isso. O insert do jogo para caber aqui os núcleos dos planetas. É o token de jogador inicial. As cartas, você tem acho que 45 cartas mais ou menos. Cabe aqui, se você quiser eslivar, ó, tem espaço ainda para mais aqui. Tá muito maneiro o jogo. Então, vou agora para o vídeo de regras e depois eu volto para dar minha opinião sobre o jogo. Valeu! Então, pessoal, agora eu vou explicar como que se joga o Planet. Esse é o setup do jogo, tá? Cada jogador vai começar com um núcleo vazio de planeta, tá? Sem nenhuma peça de continente na superfície dele. A gente vai separar na mesa todas as peças de continente em 10 pilhas e 20 cartas aleatórias. Essas cartas ficam viradas para cima conforme essa disposição aqui. Eu acho que de repente você pode botar de outra disposição, mas essa forma aqui é a que mais vai facilitar controlar o andamento do jogo. Então, todas as cartas de animais vão ser embaralhadas. A gente pega 20 cartas aleatórias do baralho e coloca essas 20 cartas viradas para cima conforme essa disposição que está sendo mostrada aqui, tá? Os tiles de continente, eles são colocados em 10 pilhas de 5 tiles cada, tá? Cada jogador vai receber uma carta de objetivo de habitat natural e o jogador mais jovem vai receber a ficha de primeiro jogador. Então vamos lá. Cada turno do Planet é dividido em duas partes. A primeira é a criação do continente e a segunda é a origem da vida. Só que a segunda só começa a aparecer a partir do terceiro turno de jogo. Eu vou explicar essas duas fases. A criação dos continentes é o seguinte. A gente vai pegar a primeira pilha de peças e vai espalhar no centro da mesa. O primeiro jogador vai escolher uma dessas 5 peças e colocar ela num espaço livre do seu planeta. Assim, desse jeito. Os outros jogadores vão se revezar fazendo a mesma coisa. E uma vez que todo mundo tenha escolhido uma peça, as peças que vão sobrar vão compor a 11ª fileira. Então, vamos supor, num jogo com 4 jogadores, vai sobrar uma peça. A peça que vai sobrar vai ficar na 11ª fileira. Isso vai se repetindo no decorrer do jogo inteiro. Quando as duas últimas fileiras estiverem completas, cada uma com 5 tiles em cada espaço, os tiles restantes das escolhas dos jogadores voltam para a caixa do jogo. A partir do terceiro turno de jogo, acontece a etapa da origem da vida. Antes de começar a explicar a origem da vida, eu vou explicar 2 conceitos importantes do jogo, que são o seguinte.
O tile do continente, ele é dividido em 5 fatias, digamos assim. Cada fatia dessa, eu vou chamar de fatia, mas cada fatia dessa é chamada de área. Então, por exemplo, esse continente aqui, ele é composto de 2 áreas de floresta e 3 áreas de deserto. Um conjunto de áreas é chamado de região. A partir do terceiro turno do jogo, a vida começa a surgir nos planetas. E todos os jogadores têm que verificar se seu planeta atende às condições necessárias para hospedar os animais das cartas. Tá? Essas cartas, se um jogador tiver as condições necessárias no seu planeta para hospedar os animais das cartas, eles conseguem ganhar essas cartas para eles. Então, há uma disputa entre os jogadores para ver quem vai conseguir pegar as cartas. Existem 3 tipos de requisito para hospedar os animais de um planeta. O primeiro deles é esse aqui, tá? É ter a maior quantidade de regiões de um mesmo tipo. Então, esse símbolo aqui indica o jogador que tiver mais regiões do mesmo tipo. Nesse caso aqui, o deserto. Aqui no meu planeta, eu tenho 3 regiões de deserto. 1, 2 e 3 regiões de deserto. Um outro tipo é ter a maior região que encosta em um habitat específico. Nesse caso, ter a maior região de montanha que encoste nesse tipo de habitat, a geleira. Aqui no meu exemplo, eu tenho uma região de montanha de tamanho 2, uma região de montanha composta de 2 áreas, encosta numa geleira. Se algum outro jogador tivesse uma região de montanha maior do que a minha, uma com 3 áreas, por exemplo, e tivesse encostando numa geleira, ele conseguiria ganhar aquela carta. E o terceiro tipo de carta é esse aqui. Quem tem a maior região que não encosta em um tipo específico de habitat. Nesse caso, quem tem a maior região de geleira que não encosta em um deserto. Aqui no meu exemplo, no meu planeta, eu tenho uma região de geleira de tamanho 4, com 4 áreas, e ela não encosta em nenhum deserto. Esse é um caso em que eu não ganharia. Eu tenho uma geleira de tamanho 2 que encosta em deserto. Então aqui, se qualquer outro jogador tivesse uma geleira maior do que a minha e não encostasse em deserto, ele ganharia aquela carta. Caso tenha um empate, nenhum jogador ganha o animal e a carta empatada é colocada no final da coluna de cartas do próximo turno. Por exemplo, se ninguém ganhou essa carta, ela é colocada aqui. Há um caso no jogo que é o seguinte: se um ou mais animais não encontrarem um planeta habitável por eles durante o último turno da partida, ou seja, o 12º turno, a seguinte regra acontece. Se o requisito da carta for ter a maior quantidade de regiões, essa carta é devolvida para a caixa e nenhum jogador pontua. Para os outros 2 requisitos, ou seja, ter a maior região de um tipo que encosta em um habitat, ou ter a maior região de um tipo que não encosta em um habitat, essas duas aqui, para esses 2 requisitos, tá? Que é ter a maior região que não encosta em um habitat e ter a maior região que encosta em um habitat, os jogadores empatados procuram no seu planeta para ver qual deles atende o requisito uma segunda vez. Por exemplo, se 2 jogadores estão empatados para saber quem tem a maior área de montanha que encosta um oceano, e os 2 estão empatados, por exemplo, com 5 áreas de montanha, vai ser verificado quem tem a segunda maior área. Por exemplo, se um dos jogadores que estão empatados tiver uma área de montanha, uma segunda área de montanha com 4 espaços e o outro com 3, o que teve 4 ganha a carta. Então, o jogador que atender esse requisito pela uma segunda vez ganha a carta. Se ainda assim tiver um empate, eles verificam uma terceira vez. E caso ainda assim tenha um empate, ninguém ganha a carta e a carta volta para a caixa.
O jogador que tiver o planeta mais habitável para aquele animal ganha a carta e guarda a carta na frente dele. No final da partida, as cartas de animais vão valer 1 ou 2 pontos, tá? Para o jogador que ganhou, mas isso eu vou explicar no finalzinho. Então, o jogador que tem a ficha de primeiro jogador passa para o jogador à esquerda e a rodada continua da mesma forma, abrindo novos 5 tiles, cada jogador escolhendo um, colocando no seu planeta, e o que sobrar, se as 2 últimas colunas já estiverem completas, volta para a caixa do jogo. Então o jogo termina no final da 12ª rodada, depois de verificar a origem da vida, e todos os jogadores terão o seu planeta completo. Agora os jogadores vão revelar suas cartas de objetivo e vão contar quantos pontos ganhou de acordo com a quantidade de área. Então aqui, por exemplo, se meu objetivo fosse as florestas, eu teria 2 pontos se eu fizesse entre 15 e 17 áreas de floresta, 4 pontos entre 18 e 20, 6 pontos entre 21 e 23, e assim por diante. Então aqui no meu planeta, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 áreas de floresta. Então aqui eu estaria fazendo 2 pontos. Em seguida, os jogadores vão verificar os animais que eles conseguiram conquistar. Cada animal em que a cor da borda seja igual à cor da borda do seu objetivo vai valer 1 ponto. Esse animal conseguiu sobreviver no seu habitat natural. Cada animal em que a cor da borda seja diferente da carta de objetivo de habitat natural, cada animal desse vai valer 2 pontos. Tematicamente, né? Esse animal conseguiu sobreviver fora do seu habitat natural e ele vai valer mais ponto. Vamos supor que essas foram as cartas que eu conquistei durante o jogo. Então, com os 2 pontos da carta de objetivo, eu marquei mais 2, 4, 6, olha a lhama aí, 8, 10, 12, e o urso vale 1 ponto, 13 pontos. Então, 13 pontos foi minha pontuação final. E essa é uma partida de Planet. O jogo, ele tem mais 2 variantes, tá? Que é de jogo para iniciante. Uma partida de Planet para iniciante, ou com jogadores muito jovens, né, com crianças, por exemplo, simplesmente a gente joga sem as cartas de objetivo de habitat natural e cada animal vai valer 1 ponto no final da partida. Essa é uma variante para iniciantes ou para crianças, né? Porque acredito que seja bem legal para uma criança jogar montando, né, os quebra-cabeças. E há uma outra variante que são animais misteriosos. Durante a preparação, a gente posiciona as 20 cartas de animal em 2 linhas de 10 cartas no centro da mesa, e em uma das linhas as cartas ficam viradas para baixo e na outra virada para cima. São as 2 variantes do jogo. Bom, essas foram as regras do Planet e como jogar o jogo. Agora eu vou falar aqui o que eu achei do jogo. Cara, o Planet, ele é um jogo completamente novo, tá? Eu não joguei ainda um jogo parecido com ele. Em questão assim de inovação, né? Esse tabuleiro 3D no formato de um D12, né? De um dado de 12 lados, com as peças imantadas ali. Como você viu nas regras do jogo, é basicamente você montar territórios com os tipos de terreno, com os tipos de habitat. Isso a gente já viu em outros jogos, porém a gente tem que montar de acordo aqui com os animais, né? Com o que vai fazer os animais surgirem nos planetas. Como você vê na pontuação do jogo, dá margem para uma boa estratégia de jogo. E, cara, é um jogo divertido, o jogo é muito rápido. Eu joguei, o primeiro dia, assim, quando eu recebi o jogo, eu já joguei. E foi uma partida de mais ou menos uns 30 minutos. Hoje, com 3 jogadores.
Hoje eu joguei novamente uma partida com 4 jogadores e o tempo não muda, tá? Continua o mesmo tempo de jogo aí, uns 30, 35 minutos. Se a galera for demorada, uns 40 minutos de jogo. É um jogo muito bom para se jogar, vale muito a pena. Tá de parabéns aí a Paper Games. Então espero que tenha gostado do vídeo. E é isso aí, um abraço.